Somos vasos prontos para serem moldados. Sabemos o quanto dói, mas almejamos ser quem Ele nos chamou para ser. Oi, meu nome é Gabriele e eu vim te contar um pouco sobre as marcas do pertencimento. Há muito tempo Deus me levou a orar sobre pertencimento, mas quando isso aconteceu eu não entendia, porque eu nunca vi ninguém falando de pertencimento, eu nunca tinha visto ninguém orando a respeito disso. E eu orava ali do meu jeito, da minha forma, sem entender. Até que um dia Ele usou a vida de uma amiga minha muito querida. Hoje ela já não faz parte do mesmo ministério que eu, mas eu lembro que Deus usou ela e ela orou por mim dizendo assim, que Deus estava colocando em mim marcas de pertencimento e que existe um leão rugindo dentro de mim e que eu sou a semelhança desse leão. Sabe, foi a partir dali que eu comecei a crescer em pertencimento. E eu não vim aqui para te vender uma identidade, mas eu vim aqui para te explicar o que é ser pertencente. Sabe, precisamos entender que uma pessoa pertencente ao Abba, ela tem a identidade dela fluindo da mais pura e mais sincera essência que existe dentro de nós. Essa identidade, ela tem características únicas e ela precisa fluir. Uma pessoa que é pertencente, ela sabe que a identidade dela está firmada em Cristo e ela deseja ter experiências verdadeiras. E essas experiências verdadeiras, elas são geradas quando entendemos a nossa identidade. Eu tô pegando muito no pé de questão de identidade, porque eu tinha comentado no meu Instagram que eu iria falar sobre identidade. Então, essa palavra você vai ouvir muito nesse vídeo. Quando uma pessoa, ela entende a identidade dela em Cristo, ela não deseja ter experiências de outras pessoas, ela não deseja viver o mesmo de outras pessoas, ela não se compara com outras pessoas, porque aquilo que é sincero e puro é gerado e é transformado em experiências e é isso que nos conecta com Deus. É isso que uma pessoa pertencente deseja. Ela deseja ter momentos únicos com o seu amado. Eu vejo tantas pessoas vendendo uma identidade que é delas e comprando a identidade de outras pessoas. Ai, como assim? Vamos lá no ai, como assim? Uma pessoa que ela compra a identidade de outra, ela tenta o tempo todo se assemelhar com essa outra pessoa. Ela não consegue enxergar aquilo que Deus deu para ela. Deus deu para você algo puro e sincero. Isso vai fluir quando você entender a sua identidade nele. Quando você deixar de querer ser o que outras pessoas são, deixar de querer viver o que outras pessoas querem, que outras pessoas estão vivendo e começar a viver aquilo que Deus tem para você. Sabe, deixa eu te falar algo. Quando você compra a identidade de outra pessoa, você está negociando a sua. Você está negociando a sua. Você deixa de viver aquilo que Deus tem para você e começa a perseguir um sonho que Ele jamais quis para sua vida. Às vezes você pode até chegar a alcançar certos níveis desse sonho, mas não vai estar centralizado nele. Eu acho que eu vi isso do Alessandro Vilas Boas. Vai ter pessoas que Deus vai chamar para ganhar multidões. E vai ter pessoas que Deus vai chamar para constituir uma família e ter ali com aquela família algo de Deus. E sabe, as duas pessoas vão ter o seu galardão, porque elas viveram aquilo que Deus tinha para elas. Ai, mas uma pessoa só viveu em favor da família. Se foi isso que Deus determinou, quem somos nós? Se Deus determinou que aquela pessoa ganharia somente a família dela, quem somos nós para falar algo? Se Deus determinou que aquela pessoa ganharia multidões, quem somos nós? Mas você se alegraria
se Deus te chamasse para ganhar no secreto? Longe de câmera, longe de palco, longe de holofotes? Você se alegraria se Deus te chamasse não para estar em evidência, mas para conquistar e construir no secreto? No secreto que eu falo assim, não tô falando do seu quarto, mas é quando você ganha vidas e pessoas não veem. É quando você faz as coisas que Deus te ordenou e pessoas não veem isso. Você se alegra? Porque uma pessoa pertencente, ela se alegra. Ela sabe que Deus a chamou para isso. Ela sabe que ela é um vaso. Porque ela entendeu o que a palavra diz. Eu tô com outra Bíblia, em outra versão, não sei se vai ser a versão que eu quero. Bom, então a palavra que eu quero trazer aqui para vocês está lá em Salmo 139, do 13 ao 18. E como eu disse, essa Bíblia ela não tá na versão que eu gosto de ler, então se você puder ler na versão NVI, eu super recomendo também. E diz assim: Pois tu formaste o meu interior, tu me tecestes no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que, por modo assombrosamente maravilhoso, me formastes. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles ainda havia de existir. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Então, eu quero que esse versículo, ele penetre no seu coração. Deus te teceu. Ele te viu quando você ainda era uma substância informe. Não venda a sua identidade para comprar outra que não é sua. Não viva aquilo que Deus não te chamou para viver. Deseje estar no centro da vontade dele. Essa sempre foi a minha oração, estar na vontade de Deus, estar no centro da vontade dele, porque eu só quero fazer aquilo que ele deseja que eu faça. Eu não quero estar vivendo aquilo que ele não me chamou para viver. Eu quero viver apenas aquilo que ele me chamou. Isso é uma pessoa pertencente. Esse é o desejo de uma pessoa pertencente. Acho que o nosso maior medo é não estar vivendo aquilo que ele nos chamou. Sabe, eu tenho vivido um tempo que o meu maior medo é não estar alinhada no centro da vontade dele. Eu estava no encontro com Deus. E Deus falou algo muito sério ao meu coração. Ele me disse assim: ainda que homens não te escolham, eu, o seu Deus, a escolhi. Então, não tenha medo. Se você é assim como eu, tem medo de viver aquilo que Deus tem para você, por medo de pessoas impedirem o processo, não tenha medo. Porque ainda que elas não te escolham, ainda que você se sinta pequeno e frágil, incapaz, saiba que o seu Deus a escolheu. E que Ele é quem te capacita. E que esse medo de não conseguir, de não ser capaz, só demonstra a sua dependência nele. E eu tô falando de um medo que não vai te paralisar. Seja forte e corajosa. Seja corajosa. Uma pessoa corajosa não é alguém que não tem medo. Ela tem medo, mas ela faz mesmo com medo. Mesmo com medo de não conseguir, ela faz porque sabe que Deus tá com ela. E que no momento que ela não estiver conseguindo, Deus vai lhe dar força. Gente, eu já tô finalizando, tá? Nem sei se tá grande o vídeo, mas eu preciso falar. Eu gosto muito de Gideão,
Porque Gideão era assim, ele não queria ir à frente da batalha, ele tinha medo. Mas Deus o escolheu. E quando ele obedeceu, eles não precisaram fazer muita coisa. Eles foram lutar contra um exército. Apenas 300 homens foram lutar contra um exército enorme, contra um povo. Mas no momento que eles obedeceram, se posicionaram, ergueram e falaram a espada pelo Senhor, o Senhor Jesus fez com que os inimigos se confundissem e lutassem entre si. Bastou um posicionamento. E nem era sobre o posicionamento que eu estava falando. Mas a história de Gideão, ela mostra muito sobre confiança. E confiança é uma das características. E às vezes você não vai estar acreditando não que você está confiando. Eu também, às vezes eu duvido. Às vezes eu penso, será que eu estou confiando mesmo? E aí o que eu faço? Eu vou orar. As meninas até tiram sarro de mim, né? A Isadora principalmente. Que tudo que ela me fala, que tudo que acontece, eu falo, vai orar. Porque, gente, é isso, ore. O que eu faço pra quando eu tô mal, quando eu tô feliz, quando eu tô irada, eu oro. Eu deixo a minha mais pura e sincera identidade ser revelada a Cristo. Você precisa deixar isso acontecer. Porque às vezes acontece coisa, eu fico irada e eu falo, Deus, tô muito brava. E eu tô brava com o Senhor também. E eu sei, eu entendo que não é culpa do Senhor. Mas às vezes as pessoas me frustram e eu acabo me frustrando com o Senhor. Eu rasgo assim, doído com Deus mesmo. E eu falo pra Ele, me perdoa. Porque eu não deveria fazer isso, mas é assim que eu tô me sentindo. Muda isso dentro de mim. Me molda, porque eu sou um vaso e eu quero ser moldada da medida e da maneira que o Senhor deseja que eu seja. Muda isso de dentro de mim. Essa precisa ser a sua oração. Mas, gente, é isso. Eu fiquei meio eufórica aqui. Acontece com frequência. Nem falei metade das coisas que eu queria falar. Eu anotei tudo bonitinho, mas eu não sei se é assim. Deixa eu anotar e falar o que tá anotado. Então, é isso. Eu não sei nem como eu vou finalizar. Mas eu queria dizer algo. Por que pertencente ao Abba? Como eu disse lá no começo, é algo que Deus tem falado muito comigo. Eu fiz até uma tatuagem, tá escrito pertencente ao Abba, em vermelho para marcar como um selo. E sabe aquelas pessoas famosas que tem canal no YouTube e tal? E aí elas dão nome para os seguidores dela, para os inscritos no caso? Eu achei um nome para vocês. Pertencentes. Então, se você é inscrito no meu canal, você é pertencente. A minha oração sempre é a mesma em todos os vídeos, que isso chegue até pessoas que precisam realmente ouvir, que isso chegue em você que tá com a sua identidade abalada, que isso chegue em você que tem a sua identidade formada, mas o inimigo tem semeado algumas dúvidas. Esse vídeo ele chega até você que deseja ser pertencente. Que esse vídeo ele chega até você que deseja... Que esse vídeo chegue até você que deseja ser pertencente ao Abba. É isso. Um beijo e até mais. Eu esqueci de falar, tava aqui editando o vídeo. Como sempre, né? Eu dou tchau e volto falando. Eu fiz uma playlist pra quem se sente pertencente ao Abba, com louvores de pertencimento mesmo. E eu vou deixar aqui na descrição o link, tá? Então é isso, gente. Agora tchau.